Agora sim, queria desejar uma boa noite. Vamos se colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Nessa quarta-feira, amém. Aqueles que não puderam vir, que estão em casa acompanhando, deixa Deus tocar no seu coração nesse momento. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, para te adorar. Senhor Deus, não deixe que nada atrapalhe, não deixe que nada atrapalhe o teu querer aqui, Senhor. Senhor Deus, tudo que fizemos aqui é para a honra e glória do teu nome. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para te adorar e exaltar. Queria entregar uma palavra para vocês. Deus falou, estava lendo, na verdade, hoje, lá em Atos 3, quando Pedro encontra aquele coxo, e lá no versículo 6, então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou, pelo poder no nome de Jesus Cristo. Amém? Nessa noite eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem de mais precioso? O que está ocupando o lugar mais alto no seu coração? Talvez você pode achar que você não tem nada, que você talvez esteja fraco, que seja alguém que não tem valor nenhum. Mas em nome do Senhor Jesus, o que eu tenho, que é o Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, eu entrego nessa noite. Deixe Ele tocar no seu coração. Peça para o Espírito Santo, e deixa Ele tocar o mais profundo. Amém? Que não há nada maior Ele é o soberano, Ele é o nosso Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu
céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, Ele está aqui nesse lugar. Amém? Então não há mais medo, não há mais cansaço, porque Ele supre todas as necessidades. Adore Ele com as suas palavras. Deixa Ele te curar. Se você acredita que Deus está aqui nesse lugar, cante mais uma vez com toda a sua força. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu
respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo em voz me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz, a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, cante. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda, vem inundar, encher esse lugar. É o
por tua glória, Senhor. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Seja bem-vindo aqui. Erga as suas mãos e cante. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor, é o nosso desejo. Dê uma salva de palmas a Ele. Amém. Tome seu assento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, pela vida de quem veio aqui, pela vida de quem está em casa, né? Que Deus possa tocar profundamente na tua vida, no teu coração. E que essa noite nós possamos ter mais de Cristo em nossas vidas. Aprender e entender ainda mais o que Deus tem para nós. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 16. Primeira carta de Paulo, apóstolo Paulo, a seu pupilo na fé, né? Um deles, Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 ao 16. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à lei, à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Pai, nós pedimos agora a tua graça, Senhor, a tua orientação e o teu poder sobre nós. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio para fazer aquilo que está no teu coração. Senhor, que a tua força supere a nossa fraqueza, que a tua sabedoria supere a nossa ignorância, que o teu amor supere, Deus, o nosso egoísmo. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e nos encha com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, esse texto é Paulo falando a Timóteo. E ele está aqui dando orientações a um homem, um rapaz, um jovem, que é pastor. E um pastor jovem, um pastor ainda jovem na sua idade, e jovem também no ministério pastoral. Sempre que você ouvir falar na Bíblia de bispo, presbítero ou pastor, ou até mesmo ancião, conforme a tradução, são todas designações de pastores, homens que foram levantados por Deus para liderar o seu povo. Nunca foram melhores do que aqueles que eram liderados, mas se propuseram, através de um chamamento de Deus, a servir aqueles seus irmãos. Então nós entendemos que o pastor não é melhor do que ninguém, mas por alguma razão Deus o chamou para servir. Mas hoje eu queria que você entendesse esse texto, não como apenas para pastores, mas para cada um de nós. Porque na nova aliança, todos nós somos chamados a sermos sacerdotes, amém? Eu e você agora somos profeta e sacerdotes, independente se somos líderes ou se somos liderados. Eu e você temos a incumbência, o chamamento e a responsabilidade de sermos assim. E 3 conselhos Paulo dá a Timóteo. O interessante é que muito provavelmente essa carta acontece quando Timóteo vai assumir uma igreja que era de origem judia, de primórdios judaicos, É interessante porque nós vamos ver aqui Paulo falando para ele tomar alguns cuidados. Amados, isso que nós precisamos lembrar e entender. Sempre quando nós estamos na igreja, como igreja, nós precisamos entender que a nossa postura precisa abençoar o nosso irmão, que as nossas escolhas precisam contribuir para que os nossos irmãos sejam edificados. E olha só, 3 conselhos que Paulo dá a Timóteo, que precisam ser verdadeiros e reais ainda hoje para as nossas vidas, também para nós, Primeiro, Paulo diz para Timóteo, para que ele conheça a palavra do Senhor. Veja só, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É impossível sermos cristãos verdadeiros se não conhecermos a palavra do Senhor,
se nós nos alimentarmos apenas pelo que os outros dizem e não pela experiência real que nós temos. O nosso sentimento, o nosso pensamento e as nossas ações precisam ser uma reprodução da própria palavra de Deus. Mas eu acho que tem que ser assim. Cristão não acha, cristão vive pela direção que Deus dá através da palavra de Deus. Mas e se fosse assim? A palavra, o que a palavra diz? Muitas vezes nós nos deixamos ser levados pelos nossos desejos. Não é assim? Eu gostaria de fazer tal coisa. Já disse um pensador cristão que maturidade é conseguir de forma racional escolher o que Deus quer que a gente escolha. Isso é maturidade. Porque se nós não somos maduros, nós vamos tentar viver por emoções, por sentimentos, por necessidades. Olhamos para aquilo que nos satisfaz e vamos em direção a isso. Muitas vezes, amados, quem aqui já fez dieta aqui que está aqui na vida? Tem uns abençoados que não precisam, né? Ô inveja! Mas às vezes nós precisamos fazer uma dieta, não é só para emagrecer, né? Às vezes é necessário por causa de saúde. Vai lá e faz aqueles exames lá e vê que está com triglicerídeo alto. E aí tem que deixar de comer massa, não é isso? Mas o desejo que a gente tem é de pegar aquele talharinha bolonhesa. Jesus, eu estou sem comer desde meio-dia. De meio-dia eu não comi muito, porque eu estou de dieta. Não, estou no propósito, né? Naquele propósito que nós escolhemos estar. Amém? Você já tirou aquilo que é importante para ti de uma forma de fé, de colocar fé, de dizer que Deus é mais importante. É uma forma simbólica que nós estamos dizendo que Deus é mais importante do que os nossos desejos. Amém? Mas imagine, e aí você sonha com aquele macarrão, cheio daquele molho. Mas você entende, você sabe o que é necessário. E aí você não se guia por uma necessidade, nem por um sentimento e nem por um prazer. Você se guia por aquilo que é certo e diz não para aquele macarrão e diz sim para um prato de alface. É só por Deus. Mas é necessário. E assim é na palavra. A palavra nos diz que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Será que eu e você estamos prontos a amar a Deus acima de todas as coisas? Acima da nossa necessidade, acima do nosso desejo, acima daqueles que nós amamos. Eu confesso para vocês que esses dias eu assisti um filme do apóstolo Paulo. Eu acho que o nome é O Apóstolo Paulo, mas eu não tenho certeza se esse é o nome do filme. E achei muito interessante porque, claro que filme você sempre vai entender que existe a liberdade artística, né, para você colocar algumas coisas que a Bíblia às vezes não é clara no filme, mas eu achei muito interessante uma tentativa de explicação do que era o espinho na carne de Paulo. Quem já ouviu falar do espinho da carne de Paulo? Né? Paulo fala que por 3 vezes ele orou e pediu que Deus retirasse dele o espinho que o inimigo havia cravado na sua carne. Só que ele não fala o que é. E aí existem muitas especulações. Dizem que era um pecado que rondava a vida de Paulo. Paulo pecava, porque ele era ser humano, né? E nós precisamos entender que o único que não pecou foi Jesus. Alguns outros diziam que era a falta de aceitação dos outros em relação ao seu ministério.
né? Que nós vemos Paulo muitas vezes se defendendo. As cartas que ele escreve aos Coríntios, ele está se defendendo o seu próprio ministério. Estão dizendo, Paulo não é homem de Deus, Paulo é um falso profeta, porque ele está aqui, só para tirar dinheiro de nós. Sabia que era isso que os coríntios falavam? Paulo está aí, ele só quer, né, ele implanta igrejas para tirar dinheiro. E aí Paulo vai falar aquele famoso texto que diz assim que, ele fala, olha, nunca peguei dinheiro de vocês, não me tornei pesado para vocês, né? Embora Paulo sobrevivesse do evangelho, por causa do que falavam dele, para a igreja de Coríntios ele nunca aceitou, da igreja de Coríntios ele nunca aceitou receber oferta. Mas enfim, outros vão dizer, e aqui eu achei interessante, a abordagem que o filme dá. O filme mostra Paulo sonhando com as pessoas que ele havia matado ou ajudado a matar. Os cristãos que ele havia perseguido e arrastado, a Bíblia diz que ele arrastava de dentro das suas casas e entregava às autoridades. A Bíblia não diz que Paulo matou, mas que ele levava para serem mortos. Eu até acredito biblicamente que não existe uma relação de um assassinato, como é que eu posso dizer assim, pessoal. Paulo falou, e matou. Não tem argumento para isso, biblicamente falando. Mas ele participou e ele era conivente. Em Atos capítulo 7 nós vamos ver Estevão sendo apedrejado, e a Bíblia diz que as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ele consentia. Mais do que isso, depois ele persegue os cristãos, porque ele acredita que ele está defendendo a própria palavra de Deus. Ele entendia que essa era a missão que ele tinha, e ele leva muitos à morte. E nesse filme a abordagem que eles trazem é essa. E aí vem na mente dele as crianças morrendo, os pais morrendo, né? E aquilo atormentava, angustiava o coração dele. Não sei se era isso, mas é uma como é que eu posso dizer, um argumento plausível. Mas o que eu achei interessante no filme é que mães, pais e filhos eram jogados às feras dentro das arenas romanas. Lembra daquele coliseu bonito que tem em Roma, que a gente vê, eu só vi por filme. Quem sabe um dia a gente vai lá e veja pessoalmente. Parece um estádio de futebol ruído assim, né? Em ruínas, antigo. Aquele lá era a maior arena que existia, e muitos cristãos foram mortos naquele lugar. E uma cena que marcou muito profundamente o meu coração foi de o pai e a mãe caminhando para dentro daquela arena, não me lembro se era aquela arena, mas de uma arena, né, para serem mortos por leões e tigres, com duas crianças, se eu não me engano eram duas crianças, e eles levando essas crianças junto, e eles dizendo, olha, nós estamos indo agora, vai ser um tempo de dor, vai ser um momento de sacrifício, mas o céu nos espera. E aí não aparece a cena, obviamente, mas dá a entender que eles foram martirizados. E a gente acha que isso ficou lá no fundo, lá no passado. Amados, hoje existem cristãos sendo mortos por causa de Cristo, por causa da palavra. Pessoas que perdem seus filhos e seus parentes porque não negam a Cristo. E nós muitas vezes batemos no peito e achamos que somos cristãos porque fazemos parte de uma igreja. Achamos que somos cristãos porque viemos do culto, porque ofertamos e contribuímos na casa do Senhor, porque cantamos louvores, porque lemos a Bíblia. Se nós não colocarmos o Senhor no centro das nossas vidas, um dia nós seremos confrontados pelo próprio Jesus. Um dia nós estaremos diante do justo juiz, e que Ele possa nos receber, amém? Como verdadeiros cristãos, e que nós nunca venhamos ouvir aquela frase, não vos conheço, apartai-vos de mim.
vós que praticais a iniquidade. Porque iniquidade nada mais é do que nós tirarmos Deus do centro, do primeiro lugar da nossa vida e colocarmos qualquer outra coisa. Então o que Paulo está falando aqui para Timóteo e que serve para nós, nós precisamos ter a nossa vida centrada em Cristo. Ele precisa ser o centro do nosso coração, Ele precisa ser o centro da nossa vida. Nós não temos Jesus como uma parte da nossa vida, Ele é a nossa própria vida. E eu creio de verdade, amados, que existe um tempo que começou a partir dessa pandemia, eu creio nisso, que Deus vai separar um povo que vive centrado nele, que glorifica o nome dEle, que vive por Ele, para Ele. E isso que comece no meu coração e na minha vida, que comece em mim. Conhecimento da palavra, sabe, nós precisamos amar a palavra de Deus, sabe, nós podemos ser guiados por dons, por profecias, nós podemos ser guiados por um louvor, por um sonho, por uma impressão, sim, mas que a palavra de Deus seja a peneira que mantém aquilo que é verdadeiro em nossas vidas e em nossos corações. Nós vivemos uma época onde existem igrejas que não seguiam pelo que a Bíblia diz, mas seguiam pelo que o profeta diz, pelo que o pastor diz, pelo que, ou sei lá, irmão, a irmã falam, ou por o que alguém disse lá na internet, alguma coisa. Amados, é a palavra, é a palavra. Obviamente que nós não vamos concordar 100% um com o outro, mas com a palavra nós precisamos concordar, amém? O segundo conselho que Paulo dá a Timóteo, que ainda serve para nós hoje: não adianta eu conhecer a palavra, não basta eu conhecer a palavra, eu tenho que aplicar a palavra de Deus, amém? No versículo 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel essa palavra e digna de inteira aceitação. O que Paulo está falando aqui a Timóteo? Nós temos que ser crentes piedosos. Essa palavra, ela ficou um pouco simplificada demais dentro da nossa cabeça. A palavra piedade para nós é como uma misericórdia, não é assim? Fulano teve piedade, fulano teve misericórdia, fulano teve dó, teve pena. Tem gente que vai piorando ainda a palavra. Palavra piedosa significa aquele que tem uma vida de piedade, uma vida de fé, uma vida que vive a palavra do Senhor. Quando você ouvir falar de homens piedosos, principalmente isso era uma palavra muito usada aí do século 18 e 19, houve inclusive o movimento pietista, que vem de piedosos, que era isso, eram homens e mulheres que se dedicavam a viver a palavra como ela era, amando a Deus e ao próximo, vivendo de verdade o que Deus esperava deles, perdoando, sendo longânimo, sendo tranquilo, sendo bons cidadãos, sendo pessoas que cuidavam da sua família, piedosos. O que Paulo está falando a Timóteo aqui, que ele deveria fazer isso, ele ainda usa aqui uma analogia, Ele diz assim: olha, o exercício físico para pouco é proveitoso. Tem uns que são mais preguiçosos aqui e dizem: não, para nada é proveitoso. Não, é para pouco. Para o nosso corpo é muito importante, termos uma vida saudável, termos, eu e a Andréia, de vez em quando nós caminhamos. Mas é importante a gente ter uma vida, de cuidado físico e tal. Mas por que é pouco proveitoso? Porque nós só aproveitamos para essa vida,
Nós estamos aqui, vocês podem olhar e dizer assim, o pastor deve malhar muito. É, o braço, né? Sabe, às vezes eu já tive essas noias, sabe, de viver na academia, por incrível que pareça, você não me conheceu nessa época. Mas eu era piolho da academia. Ai, ficar forte, né? Ficar resistente e tal. Amados, um dia essa vida vai passar. Um dia tudo que nós vivemos aqui vai acabar. A Bíblia diz que vã é a formosura, ou seja, até a beleza acaba. Até a beleza acaba. Se você for ver, esses dias eu vi um videozinho que estava falando sobre os homens e as mulheres que foram os galãs e as galonas, não sei como é que fala, né, da década de 90. E ali aparecia, né? E tal, eu lembro de duas que apareceu ali na lista, tinha umas que eu nem conhecia, que era a Vera Fischer e a Gretchen. Vocês têm visto elas ultimamente? E eu pensei, vã é a formosura. Um dia acaba. E nós muitas vezes estamos vivendo para esse mundo. Estamos pensando só aqui. Estamos pensando nesses 40, 50, 90 anos, sei lá, quanto que cada um de nós vai ter. Mas nós precisamos ver que existe um céu, existe uma vida eterna. E é nessa vida que nós precisamos mirar, e é essa vida que precisa ser exercitada aqui. Se tem exercitado a tua vida aqui para você não chegar no céu raquítico, se chegar, né? Se chegarmos. Sabe, se nós entendemos isso, nós vamos, sabe, de verdade, se nós entendermos isso, nós vamos mudar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de andar na rua, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de nos relacionar com as pessoas, porque nosso objetivo não vai ser aqui, nós vamos trabalhar não para ganhar o sustento, mas para fazer parte de um propósito que Deus tem em nós. Por que eu estou trabalhando aqui? Qual que é o teu plano, Senhor, para eu estar nessa empresa? Qual é o teu plano para eu ser o profissional que tu me deixou ser? Sabe, tudo vai mudar. Eu não vou mais andar na rua vendo vitrine, eu vou ficar andando na rua, olhando as pessoas e aonde eu posso ser bênção na vida dessa pessoa. Sabe, queridos, eu creio que é isso que Deus tem para nós. Mas isso é um pensamento radical, e é uma transformação radical, que somente quem é louco vai aceitar. Só os loucos aceitarão. Será que somos loucos o suficiente? Loucos para aceitarmos aquilo que é loucura para os homens, que é a sabedoria de Deus? A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é o quê? Loucura para os homens. Porque o homem natural, ele vai entender que é esse mundo, é aqui, é agora, é aproveitar enquanto dá tempo, como se a nossa vida fosse acabar quando nós morremos. Amados, a nossa vida começa quando nós morremos, porque Deus, Ele tem um céu e uma eternidade inteira para nós vivermos. E só para te avisar, não tem fim. Sabe, eu vi uma sketch uma vez, que o cara, não me lembro direito o que era muito mais coisa, mas eu lembro de que ele tinha uma soga nas mãos, uma corda nas mãos, né? Soga, acho que ninguém mais sabe o que é. Uma corda nas mãos, uma corda muito grande, como se fosse daqui lá no final da igreja. E aí tinha um pedacinho assim, que era um pedacinho de outra cor, acho que era vermelho. E ali se desenrolava a história da seguinte forma, que muitas vezes nós estamos nos preocupando com esse pequeno pedaço e nos esquecendo de todo aquilo que tem ainda para viver. Esse pequeno pedaço aqui representa a nossa vida aqui na terra. Mas nós temos uma vida muito grande lá no céu. E nós precisamos pensar nisso. Nós deixamos de pensar nisso, igreja. Nós fomos convencidos
por um evangelho barato, de que o importante é nós ter um carro bom, que o importante é nós ter uma casa boa, que o importante é nós viajar para lá e para cá. Eu não estou dizendo que isso é errado, que você não pode ter, mas sabe, isso precisa ser uma consequência da nossa vida com Deus, se isso é o que Deus tem para nós. Porque eu tenho certeza que vão existir pessoas que Deus vai abençoar muito, para que essa pessoa também abençoe a obra, abençoe aquilo que Deus quer fazer, mas vão ter aqueles que vão ser chamados para viver sem nada, para que o evangelho seja pregado. Mas não importa se eu tenho bastante ou se eu tenho pouco. O apóstolo Paulo, eu sei viver com muito e sei viver com pouco. O importante não é ter muito ou pouco, é saber viver. Nós sabemos viver? Eu digo para vocês, tem gente que desvia por ter pouco. Quebrou, né? Foi tudo errado, Deus não me ama, e se desvia. Mas também tem gente que se desvia por ter muito. Não sabe administrar, não sabe conviver, não sabe entender que aquilo que Deus deu é para que Ele seja glorificado. Nenhum nem outro entenderam e colocaram Deus como prioridade da sua vida. Aplicar a palavra é viver conforme a palavra determina. A Bíblia nos chama, o próprio Paulo vai chamar, né, nós de embaixadores de Cristo. Um embaixador é o representante legal, oficial de uma nação em outra nação. Está ligado disso? Está ligado? O Brasil aqui, ele manda embaixadores para representar o Brasil lá nos Estados Unidos, lá na Europa toda, Itália, Espanha, cada nação existe um embaixador brasileiro, quase todas as nações existem embaixadores brasileiros. Só que esses homens, eles não vão lá para viver um conto de fadas, né? Não, pelo menos não deveriam. Eu sempre quis morar em Paris. Então o cara vai e vive uma vida. Não, eles vão lá representar o país deles dentro de um outro país. Mas a cultura deles é a cultura que eles têm no país deles, não onde eles estão. A língua oficial deles é o português, se for brasileiro, não é o americano que ele está lá, o inglês, né, lá dos Estados Unidos, que ele está morando lá, não. E é isso que nós precisamos entender, amados, nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Mas eu quero te dizer, querido, que eu e você precisamos representar o que o reino dos céus realmente é. Um reino de paz e de justiça, um reino de amor, um reino de longanimidade, um reino de comunhão. Tem gente que acha que prega uma palavra de desunião. Amados, ou nós pagamos o preço para vivermos juntos, ou nós vamos pagar um preço por vivermos separados. Você está entendendo? Ou nós pagamos o preço para vivermos juntos, ou nós vamos pagar o preço por vivermos separados. Aplicar a palavra. O embaixador é aquele que, é interessante isso. Sabia que se um embaixador de algum país aqui no Brasil, ele cometeu um crime, ele nem pode ser preso pelas leis internacionais, ele não pode ser preso da mesma forma como um cidadão comum? Você sabia disso? Ele tem leis que o protegem, por quê? Porque ele é um representante legal de uma outra nação. Se nós for trazer para nós, amados, claro, ele vai ser investigado dentro de uma lógica no seu país, mas as autoridades não têm direito de puni-lo aqui. E é verdade isso para nós como embaixadores de Cristo. Eu e você não estamos sujeitos às leis desse mundo. Eu não estou dizendo para você aqui fazer tudo errado, né? Não cumprir a lei. Estou dizendo que as leis que esse mundo rege são leis de morte, leis de que morreu aqui, acabou aqui. Leis que dizem assim, que se você quer se dar bem, você precisa ser o primeiro, pisa no outro, vence por ti mesmo. Que você, quanto mais dinheiro, mais feliz você é. Que não importa a tua família, não importa a igreja, importa você ser alguém para os outros ver e aplaudir. Essa lei não pode gerir a nossa vida, não pode
administrar o que Deus tem para nós. Então aplique a palavra que você conhece. Aplique com responsabilidade, com ousadia, com fé e com amor. Mas aplique em você, não exija do outro. Porque às vezes nós somos tão legalistas que nós queremos exigir do outro, mas nós não queremos que o outro exija de nós mesmos. Olha para você e para dentro do teu coração o que é necessário melhorar, e melhore, e viva isso. E ajude os teus irmãos a ver a mesma coisa. Ajude, não cobre. Crescimento na palavra é o terceiro conselho que Paulo dá. Então ele primeiro mandou conhecer a palavra, depois ele mandou aplicar a palavra, e depois ele mandou crescer na palavra. Versículo 15: medita essas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Veja só que Paulo fala, que coisa interessante Paulo fala. Ele diz assim: olha, medita no que eu te falei, e seja diligente, seja cuidadoso, para que o teu progresso seja visto por todos. A vida cristã, ela precisa ser um constante progresso, um constante crescimento, um constante frutificar. Eu confesso para vocês, queridos, que tem coisas que eu tenho aprendido na palavra, que eu tenho 44 anos, e que eu tenho aprendido agora, 44 anos de igreja quase. Passei em tudo que era escolinha dominical. Era os pestinhas de Jesus, não, os ovelhinhas de Jesus, né? Os soldadinhos de Jesus. Depois era, nem me lembro o nome, os juniores. Eu passei em todos, adolescentes, jovens. Fiz jocum, fiz teologia, li bastante, sempre gostei de ler, e agora eu tenho aprendido coisas novas, e algumas coisas que têm me confrontado, sabe? Mas é isso. Paulo não está dizendo para Timóteo: olha, você tem que ir lá, tem que conhecer a palavra, tem que aplicar a palavra e pronto, agora você está pronto. Não, Paulo está dizendo: existe um progresso que é necessário. Eu tenho lido os grandes teólogos da história da igreja, depois da reforma de 1500. E sabe uma coisa que é muito interessante? Que os grandes teólogos, tu pega Zwinglio, tu pega Agostinho, tu pega São Tomás de Aquino, tu pega Calvino, tu pega Armínio, eu não sei se eu acho que eu falei de novo, mas enfim, depois tu pega outros ali que se destacam, né, que são mais pregadores, John Wesley, né, e tu pega todos eles, o Jonathan Edwards, tu pega todos esses caras que foram ícones no Evangelho, no bom sentido, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que, Spurgeon, pessoas que mudaram a maneira das pessoas entenderem a palavra, pessoas que foram usadas por Deus para em algum momento trazer um novo entendimento, uma graça e uma sabedoria. Sabe o que eu percebo que todos eles, ou quase todos eles tiveram? Eles mudaram de ideia em algum momento, em algum ponto da sua teologia. Eu penso que é assim. Aí ele vai estudando, vai amadurecendo. Eu achava que era assim, e é assim. Aconteceu com talvez o maior teólogo de todos os tempos, né? Nós conhecemos por Agostinho, o Santo Agostinho, que era por causa que a Igreja Católica, né? Mas era um homem temente a Deus, foi antes da reforma, e ele muda. Você vê o próprio Lutero mudando alguns pontos da sua teologia. Sabe, nós precisamos estar prontos e dispostos a crescer, a rever todos os dias algumas coisas que nós considerávamos certo, que para nós era aquilo, e hoje nós percebemos que não são. Isso precisa ter humildade, senão nós sempre vamos inventar uma história para contar, para justificar um erro. Então progrida,
Como é que você está hoje? É melhor do que você estava ontem? Amanhã vai estar melhor do que está hoje? Se não for assim, nós precisamos rever. Se eu perguntar para você, não responda, né? Mas se eu perguntar para ti, qual foi o momento da tua vida que você estava mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, em que você estava vivendo mais as promessas de Deus, em que você se sentia mais próximo a Deus? Se a nossa resposta não for hoje, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, mas é que, não sei, não é assim. Eu sei que não é assim, mas deveria ser assim. Às vezes nós lembramos com saudade de momentos ou de épocas da nossa vida que estão lá 10, 15, 20 anos atrás, quando que nós deveríamos hoje estar vivendo o melhor que Deus tem para nós. Mas nós paramos e nós continuamos esperando. Amados, existe o tempo do maná, mas existe o tempo de nós plantar para poder colher. O maná era dado para o povo hebreu quando estava no deserto, peregrinando por 40 anos, todos os dias, com exceção de sábado, todos os dias, a Bíblia diz que uma camada de maná vinha do céu, de alguma forma sobrenatural, e aquele povo colhia o maná. E a Bíblia diz que era o pão que vinha, né, que eles se alimentavam, mas quando eles chegaram na terra prometida, acabou o maná. Agora eles tinham que plantar e colher. Quando nós somos novos convertidos é assim, né? Deus tem um cuidado, uma proteção, a igreja ajuda, os irmãos, né? Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar plantar para colher. E o que Paulo está falando para Timóteo é isso: agora está na hora de você plantar e colher, crescer, aprender, amadurecer. Temos praticado o que Deus colocou sobre as nossas vidas? Temos crescido nessa prática? Antes, pastor, eu vinha na igreja, né, mais vezes. Por que hoje não vem? Toda desculpa que nós damos para não vir à igreja é uma desculpa. Eu não estou dizendo, trabalhou, hoje viajou, fez isso, mas quando nós precisamos dar uma desculpa, é uma desculpa. Sabe, Deus tem uma vida pessoal, responsabilidade nossa, tem, mas é dentro da igreja que nós crescemos. Se eu perguntar para você, como é que está a tua vida em relação ao teu próximo? Tu tem amado e cuidado das pessoas? Você tem aberto o teu coração e deixado Deus usar a tua vida para que pessoas sejam tocadas através de você? Eu prego a palavra, onde eu estou eu prego a palavra. Às vezes não é pregar a palavra, às vezes é dar um abraço em quem se sente só. Às vezes é cuidar de quem está precisando de alguma coisa. Sabe, quando nós começamos estou falando isso, gente, como quem está olhando para situações e momentos da minha própria vida. Quando você começa a olhar e achar que você tem o teu tempo, que você precisa ter os teus direitos, quando você quer uma vida para ti, porque você trabalhou, porque você conquistou, quando você tem o teu dinheiro, quando você tem a tua maneira de pensar, pode ter certeza absoluta que você parou de progredir. Porque sabe o que eu vejo como prosperidade de verdade? É quando nós conseguimos progredir em amor a Deus e ao nosso próximo. É quando o que importa não é o que nós temos, mas é quem nós temos. O que importa não é
o que fazemos, mas para quem fazemos. Sabe, queridos, aqui lembra que caiu tudo as lajotas, né? Deu um problema nesse altar aqui. Caiu um monte de coisa. E aí nós precisávamos arrumar. E eu sempre gostei das madeirinhas, vocês sabem. E Deus me levou aqui, eu disse, vou eu fazer, eu e o João. Joãozão lá ajudou o pai direitinho. E aí nós fizemos aqui. E Deus começou a ministrar o meu coração. Sabe, de que Deus quer restaurar o altar do nosso coração, da nossa vida. Você pega algumas épocas da história do povo de Israel, em que eles abandonaram o altar a Deus. Estava em ruínas. E foi necessário que alguém se levantasse para restaurar o altar que havia caído. E às vezes não é pecado, às vezes não são coisas grandes, às vezes é um pensamento, é uma acomodação que nos faz viver para essa vida. O que Paulo queria fazer com Timóteo era prepará-lo para preparar a igreja que ele iria pastorear a viver de verdade a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser aqueles que conhecem a palavra, que praticam a palavra e que progridem na palavra. Te coloca em pé nesse tempo. Nós vamos estar orando. Você que está em casa aí também agora, não desliga ainda. Participa dessa oração. O que eu achei interessante aqui é que Paulo diz assim para Timóteo: olha, você tem uma vocação que recebeste através de profecia e pela imposição de mãos dos presbíteros. Biblicamente, a imposição de mãos, ela tem uma autoridade de abençoar. E agora de uma forma profética e simbólica, eu vou estender as minhas mãos sobre a tua vida. A vida de quem está lá em casa, de quem está aqui na igreja. E eu vou abençoar você. Mas, queridos, não é porque eu estou fazendo isso, é porque Deus quer te abençoar. E a bênção de Deus, muitas vezes ela não é o que nós queremos, mas sempre é o que nós precisamos. Às vezes o que nós pedimos, Deus simplesmente vai dizer não. Para aquilo que nós queremos, muitas vezes Deus vai dar uma negativa, mas com certeza Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. O Lucas aqui leu agora Atos capítulo 3, vai ser a pregação de domingo, Atos capítulo 3. E esse texto é lindo porque o aleijado lá, ele queria uma pequena oferta, uma pequena esmola, e ele recebeu muito mais. Quando nós queremos as coisas que nós queremos, pode ter certeza que sempre será menor do que o que Deus tem para nós. Você tem coragem de se submeter ao que Deus tem para você? Às vezes não é fácil. Existem momentos em nossas vidas que nós gostaríamos que fosse diferente. Existem momentos em nossas vidas que nós não gostaríamos de estar passando. Mas lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo vai cooperar. Vamos louvar e depois eu vou orar para encerrar. Em nome de Jesus. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu
tem sido tão, tão bom pra mim. Onde eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprar-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Nós sempre podemos confiar no amor de Deus. Sempre. Esse amor é tão grande, que nos levará para o céu. Amém? Esse amor, ele é incapaz de desistir, incapaz de virar as costas. Esse amor não é mérito nosso, é poder de Deus. Não é porque somos bons, mas é porque Ele decidiu nos escolher. Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor, o teu cuidado, o cuidado sobre ti, o amor sobre ti. Que todo pensamento ruim, que tudo aquilo que não vem de Deus agora saia da tua mente. Que você seja tocado pelo Pai, abençoado por Deus, e que haja fé no teu coração, fé de que existe um Deus maior do que os seus problemas, que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, que existe um Deus que não é pautado pelas coisas naturais. Eu declaro sobre a tua vida a bênção do Pai, o amor do Senhor. Eu declaro que você vai ter alegria, fé, coragem para viver tudo o que Deus tem para você. Que o nome do Senhor seja exaltado em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração, em nome de Jesus.